Áudio tá aberto. O André leva isso a sério, né? Eu acho tão bonitinho. Tá gravado. Bom dia! Bom dia a todos. Então, para quem me conhece, acho que ninguém, mas meu nome é Juliana Lapa, eu sou médica infectologista, sou professora da UNB. E hoje eu quero já dividir com vocês, finalmente a gente faz nossas apresentações da nossa zona de conforto. É um assunto que a gente conhece, que a gente trabalha, que a gente sabe muito. Mas hoje eu vim trazer uma apresentação da minha zona de desconforto. Eram dúvidas minhas, inseguranças minhas que eu resolvi estudar. E quanto mais eu fui estudando, eu falei, gente, eu não sabia disso, não sabia disso, não sabia disso, não sabia disso. Eu falei, bom, se eu não sei esse bando de coisa, pode ser que meus colegas também tenham as mesmas dúvidas que eu, e vim dividir com vocês coisas que eu aprendi agora. E já aviso, então, que se vocês começarem a fazer perguntas e perguntas e perguntas, pode ser que vocês se deparem com a minha limitação de que é um assunto também que eu estou aprendendo, mas eu quero estar aqui para a gente crescer junto, né? Acho que esse é o objetivo disso aqui. Sim, professora doutora. Professora doutora. Esse é o fim de tratamento que eu fazer essa intervenção. Eu sou licença daqui para frente. Bom, então, só para ilustrar, e a gente também fazer vocês acordarem, se mexerem, eu vou começar com um caso clínico, e eu queria começar com os internos júnior, depois os internos sênior, depois os R1, R2 e R3, até R3 não vai ter hoje, né, pelo visto. Para a gente pensar no caso clínico desse paciente, debater, tá bom? Então, esse é um caso real. Esse é um paciente que, eu não sei se vocês sabem, a Naraj brigou comigo por causa disso, porque eu pedi para internar ele. Ela fez tudo, conseguiu a vaga. Na hora que a gente conseguiu a vaga, eu falei, eu mandei para Garran. É esse. É esse daqui. Então, é um paciente de 24 anos, natural de Simões, Piauí. Ele reside em Valparaíso de Goiás desde 2018, trabalha no supermercado, é homossexual, é bandista. E a queixa dele, ele estava se sentindo mal. Então, ele relata que cerca de um mês ele registrou um quadro de febre, de padrão noturno, psoríase noturna, perdeu mais de 10 quilos, apresentou um quadro de tosse seca, tratamento de diarreia pastosa e apresentava múltiplas manchas arroxeadas no corpo, compatíveis com sarcoma de Kaposi. Ele foi, então, no CTA de Valparaíso, onde ele realizou o teste rápido para HIV, que foi confirmado. Na sequência, ele fez a carga viral, que deu 24.300 cópias, e fez o CD4, que foi 1. Agora a coletou ficou 0. Brincadeira, não é assim, tá? Inclusive, eu tenho CD4. Vem hoje para atendimento lá no hospital. A gente fez o CRAG na hora, que a gente tem indicação de fazer, o Eleflan, que deu uma coisa que nunca tinha dado antes lá, a linha do positivo deu positivo e a linha do controle não acendeu. Aí a gente fez de novo, deu de novo. Aí, então, a gente considerou indeterminado. Sobre comorbidades, ele nega DM, nega hipertensão, nega doença crônica, nega ST prévias, nega trauma, nega cirurgia, nega alergias, nega hemotransfusão. Pai e mãe saudáveis, irmãos saudáveis, não tem filhos, não tem parceiro fixo. Reside com a mãe, com a irmã, sobrinho em apartamento. A casa tem rede elétrica, tem saneamento básico. Ele é sedentário, não faz nenhum tipo de atividade física, nega tabagismo, nega uso de livro, nega uso de drogas. Ele se apresenta estrábico no momento da consulta, mas ele fala que isso é uma condição dele, que não é novidade. Não é uma coisa recente. E fui tentar contar os números dessas lesões angustiadas. Ele tinha 2 em face, aí nas costas tinha um grupo de lesões confluindo que não dava para contar muito bem, mas cerca de 6 lesões nas costas, 2 no abdômen, uma na nádega, uma na perna e parecia sarcoma de Kaposi. Não encontrei linfonodomegalia no exame físico, parecia ter uma esplenomegalia, ele não deixava palpar, ele estava muito tenso, mas a percepção, o trauma parecia ocupado. Solicitei um novo Eleflan, mais uma vez indeterminado, e eu solicitei internação hospitalar, ele foi lá para Garran. Daqui para frente, eu estou com os exames dele aqui, mas eu queria que vocês fossem pedindo e eu vou mostrando para vocês o que foi saindo, tá bom? Vou até pegar meu celular, que vai ser mais fácil para o celular. E aí, gente? Internos júniores. O paciente chegou. Esse paciente acabou de chegar para internar. Primeiros exames, primeiras condutas, primeiros pensamentos. O que vocês vão fazer? O que vocês vão repetir? Eu só quero já vou contar para vocês o final da história. Esse paciente segue internado e sem diagnóstico definitivo. Ele está nesse momento em Samambaia e me deu nervoso, porque ontem eu vendo o consultório dele, eu cheguei à conclusão de um diagnóstico que eu acho que é,
E eles não estão pensando. Eu tô querendo ligar para lá, olha, tá, não tem grave. Ele estava na Garran, aí foi pro box porque estava grave, aí foi para regular da CTI, né? E foi para Samambaia. Mas eu quero dizer o seguinte, diagnóstico final não tem. Eu só vou discutir com vocês a minha forte suspeita, mas diga lá. Exames, eu acho que ele deve começar a página, função renal, questão dos eletrólitos, hemograma também, ver como é que dá. Atualmente, como é que ele está naquele momento. Ele não tem febre, né? Tem. Tem? Uhum. Então deve acontecer derivado que ele quer entrar com... E aí você veio diagnosticando, você vai me dizer assim, você não está dando uma estimação específica, sabe? Entendi. E as suas hipóteses primeiro, daí com base nas suas hipóteses, você deve saber quais são os filhos. Esse aí fica legal. Você resume o caso em uma frasezinha e vai lá nessa frasezinha, hipóteses. Não. Para que morreu, as coisas estão tudo sério, a gente vai todo mundo. Exato, é que eu ia pensar disso aí agora, né? Por exemplo, está com febre CD4 baixo, então provavelmente pode ter uma infecção bacteriana ali também, né? Isso aí. Então, Depois de um mês de férias. Noturna com fluorescência. pode ser assim, aí seria também uma outra, né? Como ele tem uma linha negativa, o paciente HIV, Negativo, não, ele tinha isso. E até com um desses sintomas aí, não teve pulmonar, não tinha ninguém expect também para ele, né? E Rapidinho, vamos começar laboratorial. Você começou a falar, não acabou. Você falou de eletrólitos, você falou de CJGP, mas você falou. sinal, create, né? Mamograma. E aí eu falei isso, assim, foi pronto. Mas, assim, realmente, tem febral mesmo, ela falou, e é mais compatível com o teve que mudar, né? Posso ser que isso tudo. Eu acho que mais para acho que esse teve aqui não falei. Imagem, o que você quer que diga? Então, aí, para a questão dele de molar, do quadro, não sei se acho que já conseguiria ver os granulomas, né? Mas acho que uma tomografia pulmonar acho que seria melhor. Só pulmão torácica, né? E a semana passada, não sei o que naquele manejo. Beleza. Vamos para internos sênios. A política do dia é uma pré-infecto, né? Ela está aqui, ela está um passinho na frente. É que você quer que se não souber isso, pô. Vai lá. Você quer, você já tem que saber. Você já, né? Tá quase lá. Falou. Tem um laboratorial da PPA. Coagulograma, você está dizendo? Ah, tá. Só porque acho que não tem coagulograma. Tem sorologias também para os questões. Eu acho que seria o dermatológico. Os dermatológicos tá comigo, não sei o que você pode Não vale, né, outro modelo? Não, vale. não, mas Você vai ver o caso, chegou assim, você pediria. tá. O que Não, você quer? mas já fica. Qual é a sua hipótese? Por que você acha que está tuberculose? Você tinha mais de pé. Mas pode ser tuberculose, isso. Pode. Hepatite não pode tudo, na verdade, né? E o HIV também. Baixo. Próprio lado, que é a doença, né? Da HIV. Parece muito tuberculose. Então, eu pensando em tuberculose, como ele não está ensinando, acho que podia fazer lavagem. Aí, Na verdade, rapidinho, primeiro vai ficar reduzido, né? Mas aqui em Brasília isso não rola, na UNB, já tô com a UNB, então, lá na FRJ a gente fazia sempre descarga reduzida, era fácil. Não era muito fácil lá, a gente pedia no seguinte, eu acordava de manhã, o paciente ia. Isso é tudo que faz. Aqui é difícil, mas na rede, lá na secretaria não tem onde pedir. Ah, não, laboratorial não consegue. Aqui a gente não consegue, assim, a gente faz. Poucas vezes dá certo. Não, eu tenho um outro, você não, porque às vezes a pessoa consegue fazer para coletar. Mas, ó, geralmente,
CD4 não pode qualquer coisa. A gente pensa que geralmente tem uma doença que explica a maioria, se não tudo, que o paciente tem. Então, ficar tentando juntar pedaços de doença, também é fácil. É uma doença que explica várias manifestações, porque tem várias doenças que explicam. É engraçado porque a gente tem essa cultura de sempre sudorese noturna, emagrecimento de pensar em TB, mas isso é um clássico de quadros inflamatórios, né? Qualquer coisa que você inflama cronicamente, você vai ter emagrecimento, febre vespertina, isso é um clássico do ciclo circadiano, que é quando o corticoide cai, né? Porque o pico do corticoide de manhã, de noite é o nível mais baixo, e aí é o momento que você inflama mais, que você faz febre. Isso daí a gente fala muito, TB, mas câncer faz isso, linfomas fazem isso, apresentações inflamatórias arrastadas fazem isso, né? Mas esse TB é um diagnóstico super importante nesse paciente, que tem um direito expert indeterminado, é um paciente HIV e mora no Brasil, né? CD4/1. Então, realmente, esse é um diagnóstico que não pode sair do top 1 ou 2 da nossa lista. Determinado em paciente HIV, os 4 primeiros coisas eram tuberculose. Eu estou dizendo que não é bem isso. Se você pegar tuberculose, não vai pegar. Tem uma pulmonar, disseminada, pleural. Sendo lugar indeterminado, lugar era TB pulmonar, sei lá. Os 4 lugares são tuberculose. Pois é, nunca é demais pensar tuberculose. Até quando tudo é uma tuberculose, mas ainda pode ser tuberculose. Tá tudo negativo. Mas quem mais, gente? Eu suspeito que paciente pode ter isso, por causa desse momento de causando, né? Isso que causando que você falou uma suspeita aí, quem sabe da suspeita que você pensou? TC, De? tórax e abdômen. Uhum. Que talvez uma repercussão no limite lógico. Com diarreia, tosse, perda de peso. A gente não conversa sobre isso, que é uma pessoa super comum no HIV avançado, né? Certo? Internos, sêniores, agora R1s. Podem combinar. Assim, o paciente HIV positivo provavelmente faz de AIDS. Provavelmente. Alguma vez. E aí a internação seria para a gente investigar doenças que provavelmente ele tem, né? Investigar tuberculose, investigar uma diarreia infecciosa provocada pelo HIV, algumas espécies são mais prevalentes nos pacientes HIV, e isso é sarcoma de Kaposi. Então, eu queria também, além dessa tomografia de tórax, a investigação do trato gastrointestinal, também por conta do sarcoma de Kaposi, também pode acometer, além da pele do trato gastrointestinal. De exame laboratorial de um DHL também, que é alterado nesses casos, também via arterial, para ver se existe algum comprometimento também causado pela quadro pulmonar, quando pode ser alguma alteração metabólica. Gostei da linha de raciocínio. A única coisa que eu quero perguntar para vocês, que é uma das lista 1 das minhas dúvidas, todo paciente com sarcoma de Kaposi precisa ser submetido a tudo isso? Assim, né? Estou com paciente, sarcoma de Kaposi, uma lesão de pele, vou internar, vou... Só o sarcoma de Kaposi é suficiente para esse pedido que você fez? Deixa a pergunta no ar, não precisa responder. Porque essa é uma da minha lista de dúvidas dessa questão desse paciente que me fez estudar. Então, vamos lá. Agora vocês não fujam. Mas eu posso perguntar? Pode. Ninguém está incomodado nesse caso de extremo dele aqui, não? Assim, tem dor abdominal, assim, não? Já desse abdômen já foi. Outra coisa também que ninguém pediu aqui, esse exame físico é meu, inclusive. Tá bem. Né? Você não quer examinar ele mais exame físico? Informações preciosas se acham em exames físicos e clínicos de pacientes de CD4/1. Esse tem que ser Leishmaniose também. Leishmaniose visceral, um paciente HIV, é sempre uma hipótese diagnóstica, um paciente com megalia e pancitopenia, que eu vou contar daqui a pouco para vocês se tem.
Vamos lá. E aí, queridos? Eu faria com quem não se pode. Mas se ele está ataque dispneico, com esforço respiratório, com... Eu meio que tudo sangrando. Ele vai com você? Não, nesse momento não, tá? Vou contar para vocês que ao longo da internação ele evoluiu para hipoxemia, rebaixamento de níveis de consciência e tá, né, agora está no CTI grave. Mas, na verdade não, porque eu quero mais discutir essas hipóteses de início, mas aconteceu mais para frente. Teve suspeita de sepsis catéter, essas coisas, vocês sabem, né? Que vai enrolando. Você, querido Glauco. Você, história do tipo, primeiro tipo, falou, solicitar também. Todos não, nos falaram, só que foi sempre baixinho, eu lembro sempre ela para falecida, eu penso que poderia ser uma outra bactéria também. Então, assim, a gente deveria investigar isso, pode estar por aqui, a gente teve algumas poderia jogar os paredes e que eu quero mas muitas vezes não ser famosos, já que ele tem falências ali, inclusive também eu tive uns anos mais da abdominal. E como essas lesões são compatíveis com o caso, eu pedi uma nota da lesão também. Muito bem. Não, mas ele tem uma bilirrubina um pouquinho alta, mas não chega a fazer icterícia clínica, não. Bom, vamos lá. Hemoglobina, 8,7. Conto para vocês que acharam vários achados, aninocitose, dacriócitos, viram várias imagens diferentezinhas no exame. Leucócitos, tem que ficar mais organizado. Ninguém quer conversar a pele, não. Ele viu o seu. Você está ligado. Vocês pensaram em outra coisa? Ah, sim. Que é o diagnóstico de sabucado, que pode dar adrenalina. O paciente Teve HIV bastante vezes, teve paciente com enfermaria. Teve? Fechou isso, Fechou os dois. Também. Não sabia, não. Fechou isso. Fechou câncer. Fechou isso. Ele fechou o negócio. E o 7 é não. E depois uma 27. Bom, TGO 72, TGP, cadê? TGP tá normal, 21, ureia 46. Só de potássio normal, você pediu eletrólitos, né? Na verdade, o potássio dessa coleta aqui vem um pouquinho alto, é 6,2. E mais. Bom, vamos lá então para os exames, que temos muitas coisas, né? Pedimos muitas coisas. Vocês estavam querem falar alguma coisa sem contar o diagnóstico? Eu sei que vocês já entenderam. Acho que ninguém pensou. Pediu para TV, assim, pensão. A gente tem mais de conversa aqui, diferencial de TV, que a gente tem muitos iniciativos, que Inclusive pode dar lesão contrária, inclusive pode dar negativa, pode dar inclusive pode dar. Não. Não, tem uma coisa mais comum que isso na fila. que eu posso ganhar bem. Mas, não. Mas mais sistêmicos. Não, semana passada foi o top 10 da Maio. A gente tem mais tarifado. Tem, mas acabou. Porque pediu demais. A gente pediu mais moderação agora. Acho que a gente pediu. Por pessoas feitas de verdade, como esse caso, né? Não, porque acabou. Tanto de Florida, tem uma vez mais um pensamento. Tem lesões que perdem uma difícil com carro. O que pode ser secado pelos ratos, o que não pode ser secado pelos ratos, e quais são os diagnósticos diferenciais que você tem que estar dentro do caso. O caso você costuma dar experimentalina, o caso você costuma dar diarreia,
Idosa, passa por cima da série. Ah, não tem. Está escrito, suspeito de falar outras coisas. Não, você falou, eu tinha dito. Sabe que eu nem peguei agora. Pega aí. Você falou. Você falou. Eu não ouvi, então a gente não ouviu. Então para, porque senão deixa aqui, não prestou atenção, continua sem saber. Não é explicado para entender quais são os diagnósticos. Nós, voltando a tanto chamar esses parâmetros de diagnóstico diferencial de casos. Então, assim, tem que começar a organizar o pensamento desses pacientes muito complexos, eles pedem muita facilidade, né? E acabam não pedindo. Não, e como você acabou de contar, pode ter 4, 5 diagnósticos. Você acabou de contar um aí, teve 4. E provavelmente esse daqui eu acho que, como eu falei, não está fechado, não tem encerrado o caso, para quem chegou depois. Mas eu acho que ele tem pelo menos, no mínimo, 2 diagnósticos aí. No mínimo. Só você falou. Pense em síndromes e doenças que significam a maioria dos sintomas. Geralmente, uma doença é responsável pela maioria dos sintomas. Pode ter mas é frequente que alguém tenha família por desses sintomas. Geralmente, foi isso que uma doença. Exceto assim, só alguns falam, candidíase esofágica. Menores ali. Exatamente. Essa diarreia pode ser exóstomo e ter É uma outra coisa. outra coisa. É possível e provável que. O que eu gosto de fazer quando eu estou pensando em pé, pode pensar nos diferenciais, pensa por grupo também. Tudo bem, falei sobre tuberculose, micobactéria. Micobactéria, eu vou falar, outras micobactérias também. Tem algum fungo que causa? Tem alguma bactéria? Tem micobactéria, mas alguma bactéria sem ter micobactéria? Tem algum vírus? Tem algum protozoário? Sabe? Causas infecciosas. Você faz esse grupo e pensando se tem algum desses desses grupos que poderiam justificar. Aí não deixa. Vocês sabem que estão plasmose. Mas passou porque acabou não pensando. Então, se a gente tenta fazer, pode ser de qualquer forma, mas fazer grupos, isso ajuda a não passar. Uma coisa relevante, a Dudinha falou de causas de tumor hematológico. Tumor hematológico é muita coisa, né, Duda? O que é um tumor hematológico? É uma leucemia? É um linfoma? E aí, você está pensando nisso? O que você vai fazer? Chamar o hemato? Quem mais? Tipo, pedir um aspirante. Depende da não. Mas ele está com conceito. Não, ele tem hemoglobina de 8, leucócitos no limite da inferioridade, mas normal. E nesse primeiro momento, as plaquetas estão a 400. Então, seria baixo. Posso contar o dele, a gente vai dizer. Eu faço isso de e a Gabriela, um paciente com AIDS, a Gabriela de 8 anos, no dia a dia. Beleza, eu vou então alguns resultados do exame laboratorial, eu não fiz no slide, está aqui no meu celular, por isso que eu estou perguntando. LDH, que alguém pediu, está um pouco aumentado, está em 200 e tanto, quase 300, normal é 240, né? TGO e TGP já falei para vocês, hemograma já falei, alguma coisa mais que eu tenho que olhar? Estão pedindo? Estou já me esquecendo. Sorologias especifiquem, né? Sorologias é muito... Outro dia mesmo, teve seminário integrador, os alunos botaram assim, lavado broncoalveolar, colorações. Eu fui falar com eles, colorações? Como assim? Eles não entenderam. Eu falei, coloração não existe. Só que o laboratório fala, pega esse lavado aqui e faça colorações. Né? Qual sorologia isso aqui é? Essas sorologias, assim, eu acho legal, a gente sempre pede, de praxe. Mas o que elas vão ajudar agora nesse momento, assim? O que a gente vai fazer com elas, assim? Tipo assim, criar um anti-HBC positivo. Vai explicar? Mas eu vou falar, vamos lá. Já vou falar umas coisas que vocês já estão querendo também. Lavado broncoalveolar.
Gene Expert negativo, BAR negativo. Exames diretos para fungo negativos. Pesquisa de pneumociste girovese, amostra inadequada. Antígeno galactomanano, falta reagente. Cultura para aeróbicos, cresceu um streptopneumoniae, muito sensível. Cultura para fungos e bacteroscopia pendente. LF-LAN, que estava indeterminado, fez de novo reagente, confirmou a LF-LAN. CMV e GG, reagente. IgM negativo. Anti-HIV 1 e 2 reagente, com imunoblótico, que é o diagnóstico recente que eu só fiz repetir, né? As bandas lá, fechando o diagnóstico direitinho. HBsAg não reagente, anti-HBC total não reagente, hepatite A negativo. Beleza? Vamos fazer alguns exames aqui. Eu pus os laudos completos, tá, gente? Então vai ficar. TC de tórax. Nódulos com densidade de pele, partes moles, no segmento lateral da base pulmonar direita, com cerca de 5,6 milímetros, 2,5 milímetros. O parênquima pulmonar apresenta tênues opacidades multifocais em vidro fosco, envolvendo predominantemente zonas médias bilaterais, que podem ser observadas na infecção pulmonar, como pneumocistose atípica, que, não podendo descartar processos não infecciosos, pneumonias por hipersensibilidade ou infecciosos. Causa de produtos organismos oportunistas no contexto clínico do paciente, associados espaço pleural virtuais, dimensões cardíacas dentro do limite de normalidade, aorta e artérias pulmonares de normal, ausência de linfonodomegalias, não se observam alterações parietais torácicas significativas. Mudamos alguma coisa? Não, não consegui, porque na 6 não fica no... Foi no lavado. Eu não sei se eu achei. Não, pois é, tá bem típico, ainda tá segmento médio, bem na asa da borboleta, né? Eu achei. Alguma coisa mais que vocês trazem com isso? Já adianto para vocês, então, que depois disso fez o lavado, por isso pediu, né? Bom, vamos para... Acho que não, crânio. Depois fizeram crânio. Já adianto que nada demais, né? Nada de relevante. Especialmente com vocês maxilares. Eu acho que toda TC de crânio tem isso. Fizemos endoscopia, né? Fizeram endoscopia por conta, né, de sarcoma de Kaposi, a busca de lesões, conforme a gente estava debatendo essa necessidade. E foi vista uma lesão, sim, no antro gástrico compatível com sarcoma de Kaposi. Então, tem, né, possível apresentação visceral do Kaposi nesse paciente. Então, a pergunta também se no tórax aquilo tudo também pode ser só Kaposi, né? Ou não? Broncoscopia, viu na... Foi nas cordas vocais, Karina, foi alto, não foi no pulmão, não. Lá na corda vocais, mobilidade visual? Na trofeia. Então, já estamos fechando o critério para Kaposi visceral, né? Agora, TC de abdômen, esse aqui que está bom. Proeminência linfonodal, linfonodomegalias mesentéricas, algum centro lipoefeito necrótico, maior medida 1,5 centímetros em seu eixo curto, com formação de conglomerado linfonodal, que mede 2,7, 2,2 em seu eixo mais curto. Formação de conglomerado linfonodal, de novo, que pode ser relacionado à doença de base. Linfonodomegalia retroperitoneal, paraórtico no seu eixo mais curto, fígado de fome com tons de atenuações. Bom, em resumo, muito linfonodo na barriga, conglomerado, né? Muita alteração. Não base normal. Então, a esplenomegalia do exame físico não se confirmou, né? Linfonodo pra caramba na barriga. Com isso, vocês mudam alguma coisa? Vocês vão ter, porque isso foi achado, né, bem... E estava um pouquinho fora do esperado, porque não tinha periférico, né? Abdominal, porque a tórax não tinha, né? Levantar isso de algo diferente. Ou reforçaria aquele bloco que ele está levantando. Vocês acham que o linfoma sobe na fila? O linfoma sobe na fila, mas as hipóteses anteriores acabou?
Esquecemos TB, esquecemos... Lembra que TB, mesmo quando tudo não parece TB, ainda pode ser TB. E TB também. Veja que pode ser um TB enorme. E porque pode ser um tipo de TB. TB dos gâmeos, qual é o nome? Só o substantivo, Embrionar. Então, pacientes HIV com CD4 baixo podem fazer suplementação de TB embrionar, né? É até um desafio, porque às vezes quando você está lá no quiprocó do mundo, você não consegue biopsiar essa barriga, você tem que ter uma conduta, né? Mas fala, André, desculpa te interromper, André, bom. A hipótese do histoplasma some também? E tem alguma outra doença? A gente falou de linfoma. Falei. Linfoma e cápsula, vocês pensam em alguma coisa? Caminho entre cápsulas e linfoma. Tem alguém no meio? Alguém que está chegando lá? Se você pensa em linfoma e alguém está com cápsula, você tem que pensar em alguma coisa? Bom, vamos lá. Porque tá ficando muito quente. Tá ficando quente. Tá ficando quente. Sem pensar em alguma coisa. Isso aqui foi o que eu já li para vocês. E já adianto para vocês, como eu contei, esse paciente, esse diagnóstico não está fechado, esse paciente segue internado. Não sabemos ainda o diagnóstico dele. Pode ser que ele tenha isso tudo que a gente está conversando, até um pouco mais. Mas eu tenho uma hipótese que eu quero trazer para vocês, porque eu acho que muita gente não está sabendo que essa hipótese existe. E ela é a mais importante nesse caso, na minha opinião. Que são infecções relacionadas ao vírus herpes 8 no paciente HIV. Certo? Então, para quem chegou mais tarde, eu já quero fazer novamente esse disclaimer. Essa aula ela veio de dúvidas minhas. São questões, quando eu estava examinando meus pacientes, investigando, eu percebi falhas no meu conhecimento. E vejam, gente, né? Uma professora doutora está contando para vocês que a gente às vezes tem que parar tudo e voltar para estudar. Essa é a vida de vocês para sempre, tá? A gente na medicina às vezes dá uma sensação, uma angústia de tipo, você já devia estar sabendo isso, como é que eu não sei isso? E, de repente, você vai estudar um mundo, eu descobri muita coisa que eu não sabia, que eu nunca tinha sentado para estudar de forma formal. E trouxe para vocês. E a melhor também forma de desfazer essa parte da ter que dar uma aula, né? Você tem que dar uma aula e você fala, cara, eu vou ter que estudar porque eu não quero passar vergonha. Então, é uma aula das minhas dúvidas, das minhas falhas. Então, talvez... Se você não tem sentido como a gente está falando, é porque você não sabe. Nada. É aquele... Se você está achando que você está sabendo, é dele que não está sabendo nada. Está chegando aqui. Tem grado de contemplação, né, do conhecimento. Tem aquele que não sabe que não sabe, aquele que sabe que não sabe. Bom, então, primeiro, o herpes vírus 8, eu fui ler sobre ele, porque eu realmente nunca tinha estudado sobre ele, quem é o vírus, de onde ele vem. Então, ele é um vírus DNA de fita dupla e ele é geneticamente semelhante ao EBV. Então, ele é da família dos vírus herpes vírus. O EBV também é um vírus da família herpes vírus e ele geneticamente é mais semelhante ao EBV do que aos outros herpes. Ele é um vírus de DNA de fita dupla. E as células que ele mais gosta de infectar são células endoteliais, monócitos e linfócitos B. Como todos os vírus herpes, eles têm uma fase latente e uma fase lítica. E esses ciclos intermitentes de fase latente e fase lítica. Isso é muito legal, porque como eu falei, nunca tinha lido sobre o vírus, eu achei o máximo. Então, ele entra na célula, ele está com essa forma desse DNA, que a gente chama o DNA de fita linear, que é quando ele está assim. E ele, quando entra no nosso núcleo humano, ele vira esse genoma, quando ele vai para a fase de latência. O genoma exomal, que é a forma circular desse genoma, que ele fica acoplado no nosso DNA. Ele se liga no DNA e fica ancorado, como se fosse um anelzinho ancorado aqui. E essa proteína aqui chama proteína LANA. Ela é a proteína que faz o ancoramento. E ela é uma proteína que tem forte importância antigênica. Ela dá muito sinal antigênico. Então, vocês vão ver que a gente vai falar muito dela para fazer diagnóstico. A gente vai procurar a proteína LANA em vários momentos de diagnóstico do herpes vírus 8. Então, eu achei super importante conhecer ela. E, de vez em quando, ele cansa de ficar nessa forma de latência e ele vai para a sua forma lítica, quando ele fica na forma de DNA linear, que é quando ele se replica. Todos os vírus herpes, eles fazem DNA exomal. Isso aqui é a história dos vírus herpes. Para mim, é uma novidade, mas todo vírus herpes é assim, com exceção dos 6 e 7, que fazem integração, como o HIV.
A fase latente, ela é interessante porque todo vírus tem um plano. Qual é o plano do vírus? O plano do vírus, ele tem um plano. Ele quer sobreviver. Para ele sobreviver, ele faz 2 grandes planos. Ele quer escape do sistema imune, ele não quer ser visto. E ele quer que essa célula imortalize, para ele não morrer. Então, esse é o plano de todo vírus na vida. Então, ele vai, na sua forma latente, ele vai expressar só alguns genes. Ele não expressa todos os genes. Esses genes, eles vão sempre direcionar em esconder ele e fazer a célula viver mais. E também vai promover a angiogênese, redirecionar a resposta imune, e pode causar a forma tumoral. Mas a sua fase lítica, que é o grande terror, que é quando ele bota toda a sua maquinária viral para funcionar. Então, quando ele está na fase de latência, só alguns genes são expressos, só algumas proteínas são feitas. Mas quando está na fase de lítica, ele faz todo o maquinário dele. E isso é muito relevante na fisiopatologia do vírus, que a gente vai falar lá na frente. Quando ele faz isso, ele faz a célula multiplicar, reprograma o metabolismo celular, regula vias de sobrevivência, estimula a angiogênese e fuga do sistema imune. Qual que é a grande questão? Por que uma pessoa que sai da fase de latência e vai para a fase lítica? Não se sabe, mas claramente a co-infecção com HIV e em CD4 baixos faz essa ativação e essa fase lítica ocorrer de forma muito mais relevante. A transmissão, isso aqui também é outra coisa super interessante. Você vai lendo, nossa, que interessante. A transmissão, ela é salivar. É um momento pensado que podia ter uma transmissão vertical, porque mãe e filho era muito comum essa associação, e logo bebezinho, principalmente na África subsaariana, que é onde tem muita circulação desse vírus. Mas perceberam que isso era um hábito alimentar de mastigar a comida para dar para o neném. E aí fazia essa transmissão desde muito novinho e tinha esse encontro nas casas. E outra coisa muito interessante é que, embora o vírus esteja de transmissão salivar, há uma relação deles, epidemiologicamente, com exposições sexuais. Porque, assim, eles falam que não faz sentido. Ele é um vírus de transmissão salivar igual ao EBV. Era para ser a mesma coisa, era para as soroprevalências dele acontecerem na mesma idade, no mesmo momento. Mas não, a soroprevalência dele normalmente está associada ao debut, que eles chamam em inglês, a palavra engraçada, que é o primeiro ato sexual. Então, embora ele seja um vírus de transmissão salivar, existe uma relação com transmissão sexual, que não faz muito sentido por ser uma transmissão salivar, e essa relação de homens que fazem sexo com homens que também não é muito clara porque ela ocorre, já que é um vírus de transmissão salivar. Também está associado a transplantes de órgãos e doação de sangue. Bom, a epidemiologia, como eu falei, ele é um vírus de uma incidência relativamente baixa, menos de 1% dos cânceres, né? A co-infecção com HIV, ela é relevante e essa prevalência na África subsaariana, ela é alta, né? E essa relação de homens que fazem sexo com homens não está relacionada somente ao HIV, não. Até homens que fazem sexo com homens não HIV tem uma sobreprevalência maior do herpes vírus 8. Então, há uma circulação que a gente não entende. Bom, a primo-infecção, né, normalmente ela é sintomática, pode fazer um rash, né? A gente lembra que o herpes 6 e 7, eles causam exantema súbito, né? O herpes 8 ele não está associado a uma síndrome exantemática clara, mas pode causar um rashzinho no início. E agora a gente vai falar sobre as múltiplas apresentações do herpes tipo 8 nos pacientes HIV. Então, o sarcoma de Kaposi é o clássico, né? O linfoma de efusão primário, que foi a causa de eu querer correr atrás de estudar isso, carcinoma multicêntrico, KICS, e o linfoma difuso de células B associado ao vírus herpes 8, que eu não vou falar dele, então já vou adiantar, que o linfoma vai apresentar com paciente cheio de linfonodo, sintomas B, né? E na biópsia vai fazer o diagnóstico. Mas a gente vai conversar dos primeiros 4. Então, vamos falar... Ai, desconfigurou tudo. Bom, vamos falar do sarcoma de Kaposi para começar. Bom, o sarcoma de Kaposi, ele classicamente são as máculas, né, violáceas e indolores. Essa aqui não está muito violácea, mas seria isso, né? Essa lesão aqui é a mais fácil. Quando chega isso aqui, a gente não tem dúvida que é Kaposi, né? Aquela lesão roxa, plana, paciente HIV, é muito fácil de diagnóstico, muito tranquilo. Quando ele vai fazendo as suas outras apresentações, como placas e nódulos,
A Val tem paciente que tem esse pé, né? É exatamente, só que é no calcanhar, em vez de ser... Hã? Que o quê? Ah, tá. Porque ele também tá com carga viral, não é ele que tá genospor, quando ele tá nessas formas assim nodulares e placas, a gente já fica um pouquinho mais inseguro, né? Mas assim, é bem clássico também a apresentação nodular do capus. Essa lesão também de palato, ela é muito clássica, né? A lesão em palato, em gengiva. E as lesões orais, elas são muito comuns, elas ocorrem em quarto dos pacientes. E ela é um preditor que vai ter lesão pulmonar também. É muito comum, quando tem lesão oral, ter lesão pulmonar. Esse daqui é muito fácil, quando a gente vê qualquer capuz, com certeza. Mas tem algumas apresentações. Eu lembro que uma vez eu tive um paciente que ele tinha uma apresentação parecida com essa, perto do anel amigdaliano, sabe? E aí eu fiquei na dúvida, porque tem os linfomas que dão lá, sabe? Então, isso às vezes dá um pouquinho de dúvida na gente, dessas apresentações não tão óbvias. Envolvimento visceral, né? Então, aqui está falando que muitos pacientes vão ter, né? Cerca de 50% vão ter lesões internas, podem ser assintomáticas, mas podem ter sangramentos, pode ter melena, pode ter taquidispneia, pode ter apresentações. E a lesão conjuntival é uma coisa que eu não sabia, mas ela pode ser a única manifestação em muitos pacientes. Então, é importante a gente ter essa atenção, procurar essas lesões conjuntivais, tanto em pálpebra quanto em olho, né? Eu lembro que eu tive um paciente que a gente começou a dar para ele, que ele tinha abandonado, quando ele voltou para a visita, ele fechou o olho assim, piscou, eu vi aqui a pálpebra. E essa foi a primeira de várias que depois apareceram na sequência. Pois é muito alto, né? Também me surpreendeu. Bom, e a avaliação? E aí eu vou falar, como eu estou falando, isso aqui é uma aula que eu fiz procurando das minhas falhas, e é muito importante um exame físico muito completo nesses pacientes, e que às vezes a gente, pela pressa, pelo trabalho que às vezes dá, não acaba fazendo toda a avaliação do exame físico. Porque um exame físico muito tranquilo, você pode diminuir bastante o que você vai fazer lá na frente ou aumentar muito. Então, uma história então completa. Quando for fazer o exame físico, é para avaliar todas as mucosas possíveis. Então, botar o paciente pelado, né? Olhar prepúcio, olhar ânus, olhar garganta, olhar, palpar linfonodo, todos os linfonodos, né? O paciente, se ele tiver linfonodomegalia, muda bastante o caminho que a gente vai tomar. Então, tem que palpar linfonodo, pescoço, axilar, inguinal, coisa que às vezes a gente também, na pressa, não faz bem feito. E aí, os pacientes que apresentam poucas lesões, não se apresentam graves, segundo, né, esse guideline, essa fonte, porque isso também é variável, um raio-x de tórax e uma pesquisa de sangue oculto nas fezes pode ser suficiente para você finalizar esse paciente e optar, então, seguir com mais coisa. Então, essa é a primeira dúvida que eu tinha, né? Quando a gente vai pedir tudo, quando a gente vai pedir broncoskopia, endoscopia, colono, porque é muita coisa, você acaba tendo que internar o paciente, né? Então, para mim que faço o atendimento numa unidade nível 2, né, que é secundária, só conseguir resolver com raio-x e sangue oculto eu faço lá, para mim fica muito bom. Agora, o paciente que não está bem, e é o caso desse paciente, ele não está bem, ele está com toda a cara de doença disseminada, aí sim, esse é para fazer broncoscopia, TC de abdômen, endoscopia digestiva alta, colonoscopia e um raio-x de tórax, se tiver alterado também TC de tórax. Você vê que os guides, eles mudam assim um pouco de opinião. Tem um guide que é alemão, que ele é a favor de pedir tudo, tomografar da cabeça aos pés, cabeça, ombro, joelho e pé. Então, assim, tem algumas alterações de guide para guide, mas é isso. Bom, e aí? Diagnóstico é sempre na biópsia. Então, ele vai requerer a confirmação histológica e o diagnóstico mesmo do capus e fecha o diagnóstico quando que na imunohistoquímica se encontra quem? A proteína lana. Ela é a grande marcador. Todas as imunohistoquímicas que a gente vai pedir daqui para frente vai ser a proteína lana que a gente tem que procurar. Se tiver ela, é o marcador que tem herpes 8 na célula. Então, acho legal conhecer isso. Beleza. Prognóstico, né? Então, o prognóstico do sarcoma de Kaposi, ele é muito variado. Ele pode ser totalmente indolente, super tranquilo, começa à tarde, tá tudo certo. Mas tem alguns pacientes que vão se dar, né, mal. Então, quem é o paciente que vai se dar bem, que vai dar tudo certo? Lesões de pele confinadas, ou em linfonodos, ou uma alteração de mucosa oral mínima.
Pacientes com CD4 maior que 200 vão sair melhor, mas isso é muito difícil, porque capas normalmente tem CD4 mais baixo, sem história de infecções oportunistas, sem sintomas B, né, que são aqueles sintomas de febre, estado geral, e essa escala Fornoss é uma escala de autonomia, né? Então, maior que 70 é o paciente que consegue ter autocuidado, levanta, se vira na vida sozinha. Quem vai se dar mal? O paciente com tumor com edema, ulceração, carpose oral extenso, gastrointestinal extenso, em outra víscera, paciente com CD4 menor que 200, paciente com outras infecções oportunistas, presença de sintoma B, essa escala, né, de autonomia menor que 70, e outras infecções relacionadas ao HIV. Bom, e a gente vai fazer essa escolha, ela é muito importante para decidir qual é o paciente que a gente vai conseguir resolver só fazendo TARP e fazendo QT. E isso daqui, eu também gosto. A gente gosta muito desse número de 25 lesões. Dá um pouco você contar 1, 2, 3, 4, 5. E sabe que você, né? Programas, mas os manuais, eles estão cada vez menos dando um número e deixando essa coisa mais etérea, assim. A lesão é extensa, muitas lesões. Eles não estão mais tão, assim, de números de lesão como os guides mais antigos. Mas esses mais clássicos que terem que fazer quimioterapia, mais de 25 lesões, envolvimento visceral, edema extenso, sintomas B e falha nos tratamentos locais. Porque isso é uma coisa que a gente acaba não falando muito, né? Mas pacientes, às vezes, eles têm mais lesões, e nem é tão extenso, nem é tão grave, mas é incômodo, né? São lesões localizadas que atrapalham, que sangram, e aí você pode fazer QT local, crioterapia, outras coisas para reduzir. Então, esse manual aqui, que é aquele ISIform, que é o americano, ele fala que o paciente que tiver lesões confinadas na pele, linfonodos ou lesão oral mínima, ele não bota esse número dramático de 25. Pode fazer a HARP sozinha ou associar a quimioterapia. E os pacientes que têm lesões extensas, lesões orais extensas, edema associado, ulceração, aí vai para a quimioterapia, que o padrão ouro é doxorubicina liposomal. Não é o que a gente consegue fazer, né, Lu? A Lu é boa de quimioterapia, eu não sei seus nomes. Que é já a segunda escolha. Beleza. Antes da gente passar, alguma coisa que vocês repensaram do nosso paciente? Com essas informações? Sobre essas coisas. Será? Sobre a escolha na TARP, né? Não, e isso daí do IP realmente parece que caiu, tá, gente? Não tem nenhum benefício você achar, lembrar o quanto antes, o quanto antes, e quem faz isso melhor do que ninguém são os inibidores integrados. Então, não tem isso. Eu também sabe que é isso, né? Porque a gente consegue isso. Certo? E por isso, tem horas que consegue também. Até isso, assim. Fala que isso sobre aquele paciente. A gente pegou pra gente pra. Aí não é que não vou ouvir, né? Não, porque aí eu quero dar mas a gente vai ver alguns pacientes que não conseguiram. A gente deu aqui tem que fazer clínico, mas foi muito pouco, é particular. Esse é o momento que você fala para o paciente quebrar o cofrinho, né? Assim, porque muitos pacientes falam isso, vou pagar isso, vou pagar isso. Não, isso não, guarda. Às vezes acontece isso, tá falando, perdi a data da carga viral fazendo particular. Eu falo, não, guarda o dinheiro, né? A carga viral a gente faz aqui. Guarda isso daí para quando, né? E a biópsia e imunohistoquímica é um que vale a pena, né? Juntar a família para pagar, né? É um momento que vale a pena. Beleza, mas e aí? Mudaram alguma coisa? Não, a única coisa que eu queria falar é sim, esse paciente tinha toda a indicação, né? Que você falou, de internar para fazer endoscopia. Ele era o paciente que tem indicação. Vocês vão ver muitos no ambulatório de vocês que não tem. Que são lesões confinadas, são poucas lesões. Esse daí o raio-x de tórax e o sangue oculto para resolver o problema de vocês, tá bom? Beleza. Aí, a minha outra dúvida foi a questão do linfoma de efusão primária. Então, por que essa dúvida veio, né? Um paciente,
O bom não gosta de falar de nomes porque está gravando e vai que alguém vê. Um paciente X, que esteve internado na nossa enfermaria recentemente com sarcoma de Kaposi, com múltiplas lesões, com todos os critérios para... Ele tinha lesão visceral mesmo no André, vocês lembram? O paciente que estava internado recentemente com sarcoma de Kaposi, ele tinha lesão visceral? Tinha na colonoscopia. Eu acho que tinha em todos os sítios. Então, esse paciente X, ele fez um derrame pleural. E aí a gente ficou muito na dúvida, que foi uma discussão do round, que, né, se a gente tinha indicação ou não de abordar esse derrame. Porque o sarcoma de Kaposi, ele por si só causa derrame pleural, né? Pela própria invasão do sarcoma, do pulmão e da pleura, pela obstrução de vasos linfáticos que ele causa, que ele atrapalha, né, esse retorno venoso. O sarcoma de Kaposi, ele faz muito edema, né? Ele faz muita retenção de líquido e tal. Então, a gente teve essa dúvida se merecia fazer essa drenagem desse tórax ou não. Foi uma dúvida que a gente teve. E aí, o que falava contra e a favor das nossas dúvidas, né? O que falava a favor, pesquisar se era um linfoma de difusão primária. Então, o que é o linfoma de difusão primária? É uma alteração, é um tumor já das células B. Ele, classicamente, ele é um tumor líquido, né? Ele fica boiando lá nas seroses. Então, 60% a 90% são em pleura, cerca de 30% em pericárdio e peritônio, e raramente articulações e meninges. E aí a gente ficou muito nessa dúvida se valeria a pena correr atrás disso, porque a gente não tem a facilidade de fazer imunohistoquímica e imunofenotipagem, né? Não é uma coisa que a gente consegue com facilidade. E a gente ficou, poxa, mas será que isso vai mudar a conduta? Porque a gente vai ter que pedir para o paciente tentar quebrar com a filha, tentar ratear com a família. E sim, né? Se aproxima do slide, muda totalmente o esquema de quimioterapia. Porque uma está falando de um tumor de células endoteliais, que é uma linhagem celular, e esse aqui é um linfoma de células B. É CHOP, né? É outro esquema. Então, sim, faria muita diferença essa dúvida. Então, por isso que eu fui correr atrás dessa resposta. Bom, então, só para reapresentar, né, o linfoma de efusão primária é um linfoma de células B, ele é um linfoma líquido, mas ele raramente pode fazer apresentações sólidas, ele pode fazer formas extracapitárias de forma de tumores sólidos. Tem algumas literaturas que até preferem mudar o nome, porque acha que o de efusão primária tem que ser sempre o líquido, né? Quais são as manifestações clínicas dele? Então, depende muito de onde o derrame acontece, né? Mas se é pleural, causa dispneia, se for derrame articular, procedures articulares, pode dar ascite. E o diagnóstico. Então, essa aqui é a grande questão. Para o diagnóstico do PEL, adivinha o que a gente tem que achar? A proteína lana do herpes 8 no indivíduo exprimido. Então, o diagnóstico padrão ouro é fazer a imunofenotipagem e achar ele. Mas o que a gente também pode encontrar nos exames de derrame pleural na impossibilidade de fazer isso? Células malignas, né? Então, o próprio derrame é um derrame exudativo, sanguinolento, mas você pode ver na citologia oncótica células grandes, imunoblásticas ou plasmoblásticas, com características anaplásicas, que podem se assemelhar ou não àquela rede Sternberg. Você pode fazer um imunofenótipo, que você vai encontrar a expressão de CD45, e você pode fazer a imunofenotipagem e encontrar a proteína lana no núcleo. Beleza. E sim, aí, como eu estava falando para vocês, muda totalmente a quimioterapia. A gente vai passar a fazer o esquema CHOP, né? Que é o teplozídeo mais ciclosporina, movimento que eu nisso. Não sei se é quimioterapia, não. Mas só quero dizer assim, muda o prognóstico, muda caminhos. Então, é importante, sim, fazer esse diagnóstico diferencial. Fale. Pode, se eu souber. Eu sei pouco. Eu entendi que a gente faz a pesquisa no livro. Não precisa ter diagnóstico de pleura. Não precisa. Normalmente não tem, inclusive. Esse é uma diagnóstico diferencial. Se você, na pleuroscopia, não encontrar nada de sarcoma de Kaposi na pleura, fala mais a favor ainda de ser um linfoma, porque normalmente, quando o sarcoma de Kaposi dá derrame, vai ter algum infiltrado ali, vai ter alguma lesão. Só se você quiser fazer diagnóstico diferencial, que também acaba fazendo, né, mesoteliomas e outras coisas. Beleza, então, o ChatGPT me ajudou a fazer essa tabelinha de comparação do líquido pleural de um de outro. Então, como é que é o líquido pleural de sarcoma de Kaposi? Primeiro, a fisiopatologia, né? Ele está muito associado à obstrução linfática por infiltrado tumoral de vasos linfonodos.
Já o linfoma de efusão pleural, ele é por proliferação de células linfóides malignas na cavidade serosa. Então, a fisiopatologia já é bem diferente. Ambos vão ser exudatos, com presença de sangue, mas qual a diferença também que chama atenção na composição celular? Vão ter células malignas, né, visíveis boiando lá no fel, que não vai ter no sarcoma de Kaposi. Aqui você pergunta, presença de tumor na pleura? No sarcoma de Kaposi, frequentemente há infiltrações de sarcoma de Kaposi na pleura. No tumor de difusão pleural, normalmente não, as células elas são flutuantes. Presença do vírus e clonalidade, os dois não têm essa são herpes 8. Mas esqueci de falar. Normalmente o PEL ele tem a co-infecção do EBV também. Então kit HIV, herpes 8 e EBV. São 3 vírus necessários para essa fisiopatologia. O derrame pleural de sarcoma de Kaposi ele pode ser volumoso, mas ele tem uma característica de ser mais crônico e subagudo. Já o PEL, ele costuma ser um derramão extenso e rápido, de uma hora para outra aparece. E isso também, aquele paciente aconteceu isso, né? Ele chegou e não tinha derrame, né? E de repente, do nada, ele estava com derrame. Aumentou. Tá. Não aumento. Mas sabe que foi agudo? Não, aumento foi, tipo assim, não. É isso. Que isso falaria a favor de PEL. Os dois são hemáticos, os dois são sanguinolentos. A imunofenotipagem do sarcoma de Kaposi ele vai ser negativo para o linfoma, para o PEL vai ser positivo, o clássico é CD45. E as doenças, quais são as diferenças delas, né? Então, só relevando, o PEL ele é um tumor de células B, pós-centro germinativo. Então, o sarcoma de Kaposi ele é um câncer de células endoteliais. O herpes vírus é obrigatório nos dois, mas o EBV está associado ao PEL. A fisiopatologia, então, como a gente falou, é diferente. Localização. A típica do PEL é pleura, peritônio e pericárdio. E do Kaposi, o clássico é pele, mucosa, trato gastrointestinal, linfonodos e alguns casos viscerais, né, com pleura, mas aí é uma invasão, né? Manifestações clínicas, o do PEL vai ser muito mais dispneia, dor torácica, ascite, enquanto o clássico do sarcoma de Kaposi são as lesões cutâneas. O exame do líquido, a gente já comentou, a presença de células linfóides malignas no PEL, do sarcoma de Kaposi, a gente não vai ver isso, e um monofenótipo CD45 no PEL, e na sarcoma de Kaposi não vai ter. Sobre diagnóstico, a diferença a gente já comentou, e o tratamento, isso aqui que é muito importante, muda muito. O tratamento de um pode ser só TARV, ou TARV com QT, uma QT tranquila, uma QT de bom prognóstico, bem, né, com poucos efeitos colaterais, e da PEL uma QT ruim, a esquema chove, a pessoa fica caída. E uma coisa muito relevante, o prognóstico muda muito. PEL tem prognóstico horroroso, sobrevida de 6 meses. Enquanto sarcoma de Kaposi, o prognóstico, em geral, é bom, a maioria dos pacientes saem bem. A população afetada é mais ou menos o mesmo, a biópsia a gente já conversou, e a presença de massa sólida é infrequente no PEL e é frequente no Kaposi. Beleza. Uma outra pergunta que eu fiz, eu falei assim, mas será que isso vale a pena a gente investigar em todo mundo, já que isso é um acometimento raro? Então, menos de 5% dos pacientes com sarcoma de Kaposi vão ter PEL associado. Então, é um achado raro, né? Mas eu perguntei para o OpenEvidence também. Eu perguntei, vale a pena funcionar ainda assim todos os pacientes com sarcoma de Kaposi e derrame pleural? Ele, sim, por mudança de tratamento e prognóstico. Eu falei, mas eu não tenho monofenotipagem nem imunohistoquímica. Eu contei, estou no Brasil, estou no SUS. Aí ele falou, ainda assim, o líquido pleural pode fornecer informações valiosas, como diferenciação de transudato e exudato, contagem diferencial de células, dosagem de proteínas, LDH, glicose, pH e outros marcadores bioquímicos, que ajudam a orientar o diagnóstico diferencial da conduta. Então, em resumo, ele fala que a citologia oncótica pode ajudar a gente e ainda reforça a importância dos diagnósticos diferenciais, como o TB pleural, por exemplo. E esse paciente, o X, que a gente não vai falar o nome, que não é o outro, ele tinha também LF-não positivo. Então, esse é um paciente que eu acho que assim, merecia ainda para a gente descartar um TB pleural, né? Que não voltou ainda. É isso. Beleza? Alguma dúvida sobre... Não, né? Ele não tinha dinheiro, né? A gente só vai ter as salas malignas, né? Deixei todo mundo curioso, né? E eu também.
Beleza. O dele ainda tinha uma. É verdade. Fala mais a favor de Pel. É. Tomara que não seja, né? Porque a vida piora muito se for. PCR para 18 tem? Eu pergunto se eu nossa, Não. Pergunta 2. No privado, valeria a pena a gente pesquisar 18 pacientes HIV? Seu bichinho, eu pensei. Eu não sei. Para as próximas todas as apresentações que eu vou te apresentar, sim. Sim. Para essa daqui, nem tanto. Achei. Você sabe que, para mim, paciente HIV que fez diagnóstico CD4 alto, eu nem vejo sentido mais ficar pedindo CMV, toxo. Eu não vejo sentido. Eu acho um gasto, assim, vai que um dia, lá na frente. Eu acho assim, ainda mais assim, a gente tem saúde pública, economizar, ficar pedindo para arquivar. Esse paciente uma vez, aí o toxo já foi negativo, vou pedir de novo. Sabe, eu acho que isso fazia muito sentido quando a gente fazia o tratamento CD4 de 200, né? Agora, sim, a gente vai para a próxima doença associada ao herpes vírus 8. E essa aqui, eu achei as próximas duas que eu vou falar, achei super interessante também. Foi aquele negócio que eu fui lendo, como eu falei, a sensação de como eu nunca tinha lido sobre isso antes, assim, de forma consistente, porque é muito interessante. Então, a doença de Castleman, ela tem várias formas de apresentação, e a gente está falando hoje da Castleman multicêntrica associada ao herpes 8, ok? Existem outras apresentações, tem a unicêntrica, que não tem nada a ver com HIV, que é outra doença, não é dessa que a gente está falando, a gente está falando da multicêntrica. E é muito legal, porque ela não chega a ser considerada um câncer, ela é uma desordem linfoproliferativa, que é associada à hiperproliferação dos linfócitos B monoclonais, bem na zona, esqueci agora o nome, gente, que tem a zona do manto e a zona germinativa do linfonodo. É lá. O que vai acontecer? O vírus herpes 8 vai infectar essa célula desse linfócito B, e esse linfócito B, em algum momento da vida, né, esse herpes vírus 8 ele vai ser ativado, ele vai para sua apresentação lítica, que vai induzir a esse linfócito B, lá dentro da zona germinativa do linfonodo, a fazer essa multiplicação policlonal. E a coisa mais interessante disso, estímulo vai levar a muita produção de IL-6. E lembrem que eu falei que era importante a gente lembrar que quando ele estava dentro da sua forma lítica, ele vai produzir uma série de maquinários que ele não estava fazendo antes. Então, quando ele está na sua forma lítica, ele vai produzir uma IL-6 viral. O próprio vírus faz uma IL-6. Então, esse paciente vai ter uma tempestade de IL-6 humana e viral. Esse IL-6 viral, então, ele tem uma capacidade de ativação direta do sistema imune sem passar por o GP130, ele vai direto. Então, esse paciente, a sua principal apresentação é uma ampla liberação de uma tempestade de citocina, que ficou na moda depois que o Covid fala isso. Então, esse paciente vai ter uma grande crise inflamatória. O que acontece quando a gente tem uma grande crise inflamatória? Quais são os sintomas que a gente vai ter? Uma inflamação crônica, né? Tipo TB causa isso também, né? O TB também faz aumento de IL-6. Febre, perda de peso, queda do estado geral, né? Então, esse IL-6 vai estar extremamente ativado. Ele também vai outras citocinas, né? O VEGF, IL-10 e neovascularização. Isso vai levar a uma linfadenopatia generalizada, porque a gente vai estar com todos os linfonodos sendo ativados pelo herpes vírus 8. Vai ter esplenomegalia, hipergamoglobinemia, sintomas sistêmicos decorrentes da hipercitopenia. Então, o que o paciente vai se apresentar? Com febre, 100% dos casos, linfadenopatia, esplenomegalia, hepatomegalia, sintomas pulmonares, edema e ascite. 72% dos pacientes que vão ter Castleman também vão ter sarcoma de Kaposi. E 1 a 5% dos pacientes que desenvolvem sarcoma de Kaposi vão ter Castleman. Então, não é tão comum. Vocês estão pensando em alguma coisa? Querem acrescentar alguma coisa com o paciente lá da frente, lá do início? Será assim?
Quais são as apresentações laboratoriais? Pode ter anemia, trombocitopenia, hipobulemia, hiperganobulimia monoclonal, elevação de PCR, de VHS, e vai ter a aumentação de L6, de VEGF e LDH também. Bom, e o diagnóstico é a biópsia de linfonodo, que a gente vai ter o achado histopatológico dos plasmoblásticos, né, que é essa alteração desses linfócitos B no centro germinativo, mas o padrão ouro é quem? Achar a proteína LANA no linfócito. A dosagem do PCR do sangue para o herpes vírus 8 pode ser útil, e ter a sorologia do herpes vírus 8 tem uma entidade clínica limitada e não deve ser realizada. O teste de HIV positivo é muito interessante. Se o paciente não é sabidamente HIV, agora é hora de testar. Bom, raio-x de tórax pode ter opacidade reticular, vidro fosco, bilateral, alargamento de mediastino, derrames pleurais bilaterais. Na TC de tórax pode ter múltiplos linfonodos mediastinais. E o PET também ele é interessante, porque esses linfonodos eles absorvem aquele FDG, né, que é o 18F fluorodesivexoglicose, e vai estourar lá no PET. Beleza. Castleman, então, apesar de ser de prognóstico ruim, ainda não é tão ruim quanto a próxima doença que a gente vai falar, que é o prognóstico muito ruim. Isso daqui é um pouquinho pior que o sarcoma de Kaposi, mas ainda é melhor do que a próxima que a gente vai falar. Então, o que a gente vai avaliar? Está acompanhado com sarcoma de Kaposi? Sim. A gente vai fazer a liposomina, a doxicobamicina liposomal, até o paciente melhorar. Me perdi agora. E os dois você vai fazer, só que um você vai fazer semanal, o outro você vai fazer direto para o tratamento do sarcoma de Kaposi. Certo? E se o paciente tiver com o HIV não controlado, teria indicação de associar o ganciclovir. Ou seja, todos, né? Porque esses pacientes não vão estar com HIV controlado. Ah, sim. Sim, eu achei que tinha falado. Desculpa, eu me perdi aqui. Deixa eu me encontrar. Sabe que não está voltando muito para o Sim, ó. E rituximab a gente não sentiu, tá dando foi a nossa no final. Sim. Isso. Então, Castleman, quando tem os dois. E se for Castleman sozinha, vai ser o Castleman. Eu acho que você só faz rituximab sem semanal, foi isso, me confundi. Eles podem plasma bem. Não, só isso. Quer falar mais? Não, é porque essa questão do ganho é super complexa. O que se torna mais lindo? E eles sugerem a dosar HB8 se der positivo teoricamente. Você trata, assim, ótimo. E tem uma quantidade muito pequena de estudos, todos eles sistémicos, não tem globalizado, não tem nada. Porque realmente não é uma doença frequente, uma doença frequente. E a recomendação também, o tempo questionado, se é 28 dias, se é negativar, se espera se adequar para o que acontece. É uma discussão. Eu tive um paciente que foi exatamente assim. Ainda mais que você também não você deve ter para tipo, você colocar o vírus quando ele tem a paralisação dele, assim como a gente faz para observar. Quando você tem a ativação de extremadamente em pacientes crônicos, a gente não usa antibióticos, né? Então, em fazer o rituximab, acho que fica ainda mais complexo. Exatamente o que você falou, por quanto tempo você está fazendo rituximab? Toda vez que der rituximab, vai mais igual. Eu percebi que, na verdade, se você vai fazer rituximab, não precisaria fazer tanto. Porque você está tratando a célula hospedeira. Que eu tive um paciente que foi exatamente assim. Eu sempre falo grande. Faria alguma diferença? Não faria alguma diferença. É complexo porque o descobrir é muito tóxico e é um paciente que já está ruim, né? Então, assim, você fica nessa. Sim. Você viu? Eu tinha um medidor de interessância. Sim, isso.
É que eu não, tem mas não é da primeira escolha. É o outro, é o CI. Tá anotado. No que a gente fala mais sobre isso? Você chegou a... Não, o que fala da... Não, é pior. O Redux é melhor do que o inibidor de L6. O problema do inibidor de L6, o tocilizumab, ele só consegue inibir um humano. E a gente está tendo uma ampla expressão do IL6 viral. E o IL6 viral não consegue dizer... Então, mas o viral, o IL6 viral, ela consegue se ligar ao receptor, ele vai direto. Então, o tocilizumab não é útil. Aí tem um outro, que é o CI, alguma coisa, que parece que pode ser bom, mas não tem... Aqui no que você já falar dele. Mas não é tão claro. Bom, complicação, o cássino pode se transformar em linfoma não Hodgkin, ele pode ter evolução fulminante, a pessoa pode morrer, e a pessoa também pode ter recorrência. Você pode tratar, ela fica boa e ela depois ficar tendo crises de cássino ao longo da vida. Então, é uma doença complicada. Agora eu vou falar do KICS. O KICS, então, é a inflamação associada citocinas, a síndrome das citocinas inflamatórias associados ao sarcoma de Kaposi. Então, são pacientes que têm sarcoma de Kaposi fulminante e vão apresentar sintomas inflamatórios semelhante a Castleman, mas ele não vai ter aquela linfonodomegalia generalizada igual do Castleman. Se tivesse a linfonodomegalia generalizada, você diz que é Castleman e não KICS. O KICS, ele também é uma tempestade de citocinas, principalmente de L6, mas também de L10. Então, esse é o paciente, gente, que vai chegar para você com sarcoma de Kaposi, mas muito grave. Ele é um paciente que do nada está vindo bem. Em uma semana ele ficou, menos de uma semana, em dias, ele ficou muito grave. Ele vai ficar com muita febre, fadiga, respiratório gastrointestinal, anormalidades laboratoriais, como pancitopenia, albumina baixa, anormalidades radiográficas, organomegalia, derrames cavitários corporais, PCR inflamadaço, né? E ele vai ter níveis elevados do DNA, do herpes vírus 8, e vai ter vírus 8 disso. E esse paciente ele tem que ser excluído se ele tem asma e se ele tem o PEL, porque isso aí mudaria o prognóstico e mudaria né, tudo. E para a gente fechar esse critério que é KICS, ele tem que ter pelo menos 2 sintomas clínicos e os critérios 2 a 4. Então, quais são os critérios clínicos, né? Os sintomas, febre, fadiga, sintomas respiratórios, anormalidades laboratoriais, geográficas, isso excluir o Castleman, excluir o PEL e conseguir comprovar o herpes vírus 8 replicando. Isso seria o ideal para a gente fechar o critério de KICS. E o tratamento vai ser TAV, rituximab, quimioterapia e o uso de ganciclovir parece não ter benefício. Também pensei a mesma coisa, né? Mas o que eles falaram aqui nos estudos, a inflamação é tão rápida, é tudo tão ruim, é tudo tão catastrófico que não dá tempo do ganciclovir agir, entendeu? Porque assim a inflamação já está posta aí e inibir a replicação nesse momento é irrisório, porque no início. No caso, assim, você faz o PCR. Preventivo, né? Porque depois começa já. Tipo Covid, né? Depois que já está na tempestade de citocina. Ele faz pressão, ele diminui a expressão, pesar, mas tinha uma questão também da capacidade mundial de combater esses herpes específicos. Ainda nem é um excelente anti-herpes 8, né? Beleza. Bom, e aqui a comparação do carcinoma multicêntrico e o KICS. Então, assim, na verdade, são doenças com uma fisiopatologia parecida. Os dois estão associados à replicação lítica do herpes vírus 8. Então, o herpes vírus 8, CD4 caiu, o paciente se deu mal, herpes vírus 8 replicando, vai
fazer interleucina 6, tanto humana quanto viral, que vai ativar o sistema imune. A questão do cárcino é que isso ocorre dentro do centro germinativo, né, celular, e tem produção importante de LC humana, enquanto o KIX é muito mais o próprio vírus, a ativação viral é a interleucina 6 viral. Então, a associação com HIV, os dois estão presentes, a associação com herpes 8 estão sempre diferentes. A interleucina 6, no caso viral, no caso muito sempre está elevado, mas no KIX está elevadíssima, ela é, né, muito importante na fisiopatologia da doença. Na humana, a interleucina humana vai estar elevada nos dois. O mecanismo principal do Castleman é a proliferação policlonal das células bem infectadas, enquanto do KIX é a inflamação sistêmica maciça, sem proliferação linfóide organizada. No Castleman, a gente vai ter linfonodomegalia importante, simétrica, generalizada. No KIX, isso não é importante. Isso é a patologia ganglionar do cárcino multicêntrico, que você vai encontrar o padrão, né, que é a célula B, os plasmócitos, e no KIX não. Proliferação das células B, sim, vai ter nos dois. O que eu me perdi? Acho que entrou um pé no meio. O Kaposi cutâneo ativo no Castleman pode coexistir, no KIX sempre, né? O KIX ele é associado ao Kaposi. Os sintomas sistêmicos ocorrem nos dois, mas o KIX ele é muito mais intenso, mais grave, é muito grave. O KIX é rápido, é grave, é fulminante. Disfunção orgânica no Castleman, ela pode acontecer, mas no KIX é muito importante, é grave, a mortalidade altíssima, prognóstica muito ruim. Tratamento dos dois, rituximab com quimioterapia, né? Pode fazer toposide no multicêntrico. A resposta ao rituximab é boa no Castleman, no KIX não. O paciente com KIX praticamente vai morrer, assim, é muito difícil a gente conseguir reverter. O prognóstico do Castleman é moderado e o do KIX é péssimo, alta mortalidade. Fale. O KIX é um desafio gigantesco, porque o paciente de KIX, ele chega, parece que é uma sepse. O paciente chega séptico. Sim. E o tratamento disso é da quimioterapia. E os hematologistas você precisa fazer quimioterapia. Um paciente inflamado, grave. Certo, vai morrer todo mundo. Certo, é que você precisa daqui. E aí, eles não querem, geralmente o temático não quer. Porque realmente precisa de diagnóstico, porque nada explica esse paciente também tem sepsis muito. Precisa literalmente pegar um dos marfaróis, se não quiser, é disso que vai morrer. Então, o Queridone, o Cris, não sei qualquer coisa. E é um desafio muito grande, porque não sei se você vai falar, você lembra muito sobre isso, fala muito sobre isso. Provavelmente não, toca meio que a anedota. Nos pacientes sépticos, o que é muito comum das pessoas fazerem? Corticoide. Corticoide. E o que corticoide vai com capa? Explode o capa. Piora demais o produto. Então você tem, olha, isso aí é estrobobina. Então você tem que não só convencer o hemato de que precisa fazer indústria, como você precisa convencer o intensivista de que ele não pode fazer corticoide. Não vai piorar tudo. Então, geralmente é muito desafiador, e eu acho que essa dificuldade de manejo também, ela se soma ao prognóstico do paciente, porque aí o paciente faz corticoide. Ele pode fazer sepsis também, né? Pode fazer. É difícil pra caramba. E tem um problema nisso, que poucas pessoas conhecem isso. Isso é pouco disseminado, inclusive infectologista. Então, não tem, e também não tem uma ferramenta de diagnóstico, assim, você vai fazer esse exame e vai diagnosticar KIX. É que nem sepsis, não tem diagnóstico, é síndrome. Você tem que ter uma alta suspeita para fazer o diagnóstico. Não, muito cuidado. Evolução é rápida, é infrequente, as pessoas não conhecem, é super síndrome, se bem desse paciente, Eu esqueci de falar do corticoide, que realmente eu tinha planejado falar, porque dá vontade de fazer corticoide. Basicamente, os pacientes com sarcoma de Kaposi dá vontade, porque eles incham muito, eles têm muito edema.
Aí dá vontade de fazer quando você é uma pessoa dar secada, assim, você corta a mão. Pois é. Assisti uma vez no carro, eu para que eu inclusive carro, ele começou com carros, eu não lembro qual estava sendo tratado em outro estado. Eu não lembro por qual motivo. Ah, não, ele tinha uma PTI. Ele tinha uma ligação de carro, voltou para a Bahia, que era onde ele morava. Aí ela fez um PTI, foi para o hospital, no hospital, tacaram no início de portfólio com cabo de eletricidade. Tem toda uma alternativa. Sim. Aí tem todo. Mas é difícil, assim. É difícil. Uma cuidado especial. Bom, beleza. Agora é só um quadro resumindo tudo que a gente conversou. Vocês sabem que eu sou assim quando eu dou aula, 10 vezes, a Duda sabe que é minha aluna. Primeiro, então, a gente está falando de 4 doenças, né, relacionadas ao herpes vírus 8 no paciente HIV, falando do sarcoma de Kaposi, do linfoma efusivo primário, carcinoma e o KICS. Todas elas têm em comum que são associadas ao vírus herpes 8. E o que acontece? Não, o vírus herpes 8 ele sai da sua fase de latência, vai para a sua fase lítica, onde ele vai se replicar loucamente e vai, no sarcoma de Kaposi, o principal efeito dele vai ser a imortalização da célula, a proliferação vascular, o estímulo à multiplicação do endotélio. No PEL, ele vai ser através do estímulo das células B, que vai fazer esse linfoma em serosas, que vai ter os derrames articulares. No Castleman, o que vai ser? Ele vai estimular os linfócitos B dos centros germinativos, onde vai aumentar, fazer hiperplasia linfonodal difusa de todo o corpo. E no KICS, vai ser uma ativação direta da inflamação, né, via L6 viral e L6 humana. Então, a fisiopatologia dos 4. Os 4 são doenças associadas a pacientes HIV positivos com CD4 baixo, homens jovens, normalmente homens que fazem sexo com homens. Bom, a prevalência de todos, o mais comum, de longe, é o Kaposi, né? Os outros 3 são considerados bastante raros, né? Então, Kaposi, o mais comum, Carcinoma seria o raro, mais comum dos 3. O PEL, ele é bastante raro, e o KICS, ele tem esse problema de ser subdiagnosticado. Talvez ele nem seja tão raro assim, mas muitos pacientes com Kaposi que, né, evoluem para essa temperatura de citocina saem com o sepsis, morreu e ninguém notificou o KICS, então é um dado subnotificado, né? Bom, as manifestações clínicas de Kaposi, classicamente, são as lesões arroxeadas, as proliferativas, quando na pele é muito fácil, né? Às vezes é visceral, é um pouco mais difícil, linfonodomegalia. O PEL vão ser os derrames cavitários, né? Pleura, peritônio, pericárdio, sim, massa sólida, classicamente. O Castleman vai ser a linfonodomegalia generalizada com sintomas constitucionais. Febre, perda de peso, ponderal, suores. Esse é um paciente aqui, difícil não dizer que isso daqui não é tuberculose ganglionar, né? Tudo para ser tuberculose ganglionar. Se ele está com Kaposi junto, fica mais fácil da gente pensar. Se ele não está com Kaposi junto, provavelmente isso vai descobrir na biópsia. E o KICS, né, é aquele paciente super inflamado, febre, fadiga, perda de peso, péssimo. O paciente está muito mal. Alterações laboratoriais, no Kaposi a gente pode ter uma anemia leve, uma linfopenia. No PEL a gente vai ter os derrames, né? Na Castleman, anemia, trombocitopenia ou trombocitose, pode ter as 2 apresentações. Hipovolemia, PCR elevada, IL6 elevada e o herpes vírus 8 plasmático detectável. Então, para ele, hoje, é interessante pedir o PCR para herpes 8, tanto para o KICS quanto para o Castleman. Os 2 são importantes. Se tiver o PCR do herpes 8, ajuda muito. E o KICS vai ser leucopenia, anemia, trombocitopenia. Oi? Não, o número mágico, não. Ah, não, potência reativa. Bom, o diagnóstico do Kaposi vai ser a biópsia com a imunohistoquímica mostrando lana. No PEL vai ser a citologia do líquido, então você vai ver a presença de células malignas neoplásicas, com aqueles padrões de anaplásicos, a gente, né, já consegue ver na microscopia convencional. A presença do herpes 8 e o EBV no PCR pode ajudar. E a imunohistoquímica, que a gente pode encontrar a pregnenolona nas células, e também a imunofeno, acho que cortou, que é o CD45. No cárcino multicêntrico,
Biópsia de linfonodo, né? É muito importante para fazer esse diagnóstico diferencial. Se encontrar o herpes do tipo 8, padrão patológico, muito importante. E o KICS, né? O KICS ele é basicamente a soma de, né, você vai fazer os critérios laboratoriais, clínicos e excluir os outros. Né? Então, você vai ter que ter sintomas né, clássicos, excluir que o paciente não tem castro, nem ter o herpes vírus 8 elevado. Você fecha o critério de KICS. Uso de antirretrovirais. Não, uso de antivirais, desculpe. No CAPS não é indicado, no PEL não tem evidência de eficácia, e no Carcinon pode ser, né, pode ser útil. Não tem também fechado, para o KICS não há evidência. Uso do IL-6, que aqui, olha, o tocilizumab ou ciltuximab, que foi o que o Coelho perguntou. CAPS não tem benefício, PEL não tem benefício. Talvez para o Castellan, o cetuximab pode ser útil, também é essa coisa. E para o KICS, geralmente, é ineficaz. Prognóstico do CAPS costuma ser bom, o do PEL ruim, sobrevida de 6 meses. Castellan é variado, a pessoa, inclusive, ela pode ter recaídas, ficar indo e voltando, o Castellan. E o KICS prognóstico horroroso, a gente já conversou sobre isso. Acabamos. Interessante. Quando eu tinha esse paciente, deixa eu falar sobre a